De fato, a crise no Brasil teve essa característica de ser uma crise muito rápida e uma crise muito profunda. Nós estávamos crescendo aqui no Brasil uma taxa entre 5% e 6% até o terceiro trimestre do ano passado, e essa foi uma taxa que o Brasil entrou em trajetória desde 2006. Os anos de 2004 e 2005 foram anos de transição, e o período de 1999 até 2003, conforme eu vou mostrar aqui, foram períodos difíceis para a economia brasileira. Difíceis para a economia brasileira porque, na verdade, existia, eu acho que expectativas por parte dos empresários, que eram expectativas heterogêneas, mas, em grande parte, expectativas pessimistas, e por parte da sociedade brasileira não estava gravado no imaginário da sociedade a ideia de desenvolvimento, a ideia de ser um país grande. E isso mudou, houve um período de transição, e aqui eu queria então mostrar com algumas lâminas. A primeira é essa, que mostra então, 1999 a 2003, as nossas taxas de crescimento do PIB e as nossas taxas de crescimento do investimento. Aqui a média do crescimento trimestral em cada ano. Então, neste período de 1999 a 2003, de fato nós tínhamos aquilo que os economistas chamam de stop and go, ou seja, basicamente para a variável investimento, nós tínhamos sinais negativos e positivos a cada ano. E a taxa de investimento é, na verdade, o maior e melhor índice de confiança que atores econômicos têm no futuro da sua economia. Então, este período foi um período de dificuldades para se pensar no que nós estamos discutindo hoje, que é desenvolvimento. Assim, planejamento e desenvolvimento estavam fora, este binômio estava fora do vocabulário neste período. Mas eu marquei este período de 99 até 2003, mas eu acho que nós perdemos a perspectiva de desenvolvimento, na verdade, por mais de 2 décadas. E porque estávamos mergulhados em problemas conjunturais muito graves, mas também porque estávamos mergulhados em ideias que descartavam este binômio chamado planejamento e desenvolvimento. Eu mesmo, nos meus anos de estudos na universidade, estudava planejamento e desenvolvimento nas cadeiras de história econômica, não nas cadeiras de realidade, nas cadeiras que tratavam do Brasil do presente. O Brasil presente sempre tratava de problemas apenas conjunturais, como resolver o problema da dívida externa, da inflação e outros mais. Bom, 2004 e 2005 foram anos de transição para a economia brasileira. E eu avalio que as causas que levaram a essa valorização de expectativas que se tornaram positivas e a criação de um imaginário de desenvolvimento por parte da sociedade está relacionado com 3 variáveis que aí não são diretamente variáveis de política econômica, mas são variáveis que eu considero muito importantes nesta transição. Uma foi a política de valorização do salário mínimo. Daqui a pouco nós vamos ver que, de fato, o salário mínimo dá uma arrancada a partir do ano de 2004 para os dias de hoje. Já foi até mostrado pelo ministro o percentual dessa arrancada, mas depois eu vou mostrar na forma de gráfico, e realmente o salário mínimo ele é muito importante no Brasil, porque ele distribui renda, melhora o rendimento dos empregos formais, mas ele promove algo que é decisivo, inclusive para a recuperação da nossa crise, que também foi rápida, que é via Previdência Social. Nós distribuímos por mês, aproximadamente, pagamos por mês entre 25 e 30 milhões de benefícios.
2/3 desses benefícios tem o valor de um salário mínimo. Então, quando se eleva o salário mínimo, o que estamos fazendo, na verdade, é dar densidade ao nosso mercado de consumo doméstico. Uma outra variável que eu considero importante, que fez dar este salto transitório do período 2004 a 2005, foi a elevação do crédito na economia. Nós tínhamos uma relação crédito-PIB inferior a 25%, e hoje em dia ela está na faixa de 45%, e a arrancada começa exatamente no ano de 2004. E há um outro que eu acho que não trouxe o slide, esses dois eu vou até mostrar, que é o aumento da produtividade na indústria. Nós também tivemos neste período um salto de produtividade bastante significativo. Então eu acho que essas três variáveis explicam esse período aqui, que é transitório, período de 2004, 2005, e depois, de fato, nós ingressamos num período que eu considero que deve ser destacado na história da economia brasileira, que é um período onde o investimento passa a crescer 2 a 3 vezes a taxa de crescimento de toda a economia. E aí sim, o índice de confiança do empresário se revela exatamente neste momento, onde a taxa de investimento supera em muito a taxa de crescimento da economia, e nós vínhamos então numa trajetória de crescimento vigoroso. E aí abriram-se as portas para nós tratarmos de fato e com planos concretos de planejamento e desenvolvimento. Não é possível pensar em planejamento e desenvolvimento na estagnação. Eu gostaria de repetir o que muitos dizem, é verdade, crescimento não leva ao desenvolvimento, mas não há desenvolvimento, não há como discutir planejamento na escassez, na semi-estagnação. Nós precisamos crescer, porque o crescimento abre as portas para o debate e para a realização de grandes projetos. Basta dar o exemplo dos dias de hoje. Nós ouvimos nas palestras anteriores o Brasil fazendo dezenas, centenas, milhares de grandes projetos. Há 6, 8 anos atrás, o Brasil estava estagnado, não falava em grandes obras, não falava em mudança estrutural do país. E hoje nós estamos caminhando para uma mudança estrutural.